Beleza? Vamos para a questão 5 de gravitação. Questão, né? E nível médio acredito seja difícil. É um problema muito conhecido esse daí. Está por trás do problema de Kepler, né? Um satélite artificial viaja em direção ao planeta ao longo de uma trajetória parabólica a uma distância d desse corpo celeste. Propulsores são acionados de modo a partir daquele instante mudar o módulo da velocidade do satélite de Vp para Ve. E também a sua trajetória que passa a ser elíptica em torno do planeta, com seu eixo maior A, sendo a massa do satélite proporcionalmente menor que a do planeta. Então, vou marcar essa observação, tá? Observação. Tendo a massa do satélite desproporcionalmente menor que a do planeta. O que ele está falando com isso? Que a massa do satélite, então, a massa do satélite é muito menor que a massa do planeta. Logo, ms sobre mp é muito. Para que ele fala isso? Ó, o que a gente tem no problema de Kepler? No problema de Kepler, a gente tem que a energia total vai ser energia cinética. Energia cinética desse problema, você vai ter μ, que é a massa efetiva, tá? Velocidade ao quadrado sobre 2. Não coloque ms. Isso é quando você muda de coordenadas. Quando você troca um problema de dois corpos, você troca por um corpo e surge esse μ, né? Tem um referencial do centro, você tem a posição do centro de massa, né? E a posição de um corpo em relação ao outro. E a interação é menos k sobre r, que é o potencial de Kepler. No ensino superior, você tem a conservação do momento angular aqui, né? São 4 quantidades conservadas nesse tipo de problema. E a conservação da energia, momento angular e vetor Laplace-Runge-Lenz, que é uma quantidade que se conserva na órbita da elíptica, né? Então, você vai mudar, usando a conservação do momento angular, você vai acabar caindo na energia em termos de θ, ponto, né? Vai ser a velocidade angular, que é a derivada da rotação em relação ao tempo. E você vai resolver uma integral de θ com relação a r, usando uma parte lá que você usa regra da cadeia e tal. Você faz uma mudança de variáveis. Então você vai cair numa equação diferencial de r e θ. Aí você resolve r em funções de θ. Quando você resolve r em função de θ, você tem a equação lá das cônicas. E aí você vai ter que a excentricidade é expressa em termos da energia, tá? Então, beleza. Você tem uma coisa, quando você tem essa energia total, você quebra em duas partes, você vai ter um potencial só com a dependência do R, né? Tudo que for R vai para ele. E tem a parte de conservação do momento angular. Esse potencial não é o mesmo do problema de Kepler. Chama de potencial efetivo. Ele vai aparecer aqui. E o gráfico disso, né? Isso aí é uma consequência da conservação do momento angular. O gráfico, então vou colocar aqui, do gráfico do potencial efetivo do problema de Kepler. Então a gente tem uma coisa assim. E
E aqui. Passar esse cara mais para cima. Manda fazer isso. Perdão. Tá? Como que é a cara desse gráfico aqui? É algo assim mais ou menos. Difícil fazer, né? Deixa eu ver se eu diminuo e eu pego mais precisão. Né? Consigo melhorar um pouco mais. E lá do... Então, o máximo que eu consigo fazer. Então, ele vem lá do infinito. Eita. Aqui vai ser o potencial efetivo. Tá? R, posição. R, posição. Quer dizer, isso tem um ponto de mínimo aqui, ó. De mínimo. R mínimo. Vou chamar de A. Aqui, o nível de energia que é negativo para esse cara, vermelho, aqui, ó. E vou ter uma energia. Então aqui o nível de energia corresponde a órbitas circulares. Por quê? Você só tem um ponto, você não sai desse ponto. O raio de uma circunferência é o mesmo, ele não muda. Quando você tem uma perturbação na órbita, uma perturbação, que nem você tem um pêndulo simples lá, você perturba, ele oscila. Então, a estabilidade é quando o pêndulo está parado, né? Assim, uso do equilíbrio estável dele. Aí você perturba, ele oscila. Aqui o equilíbrio, condição de equilíbrio estável das órbitas é a órbita circular. Quando você perturba ela, uma pequena perturbação, ela vai se tornando uma órbita elíptica. Por quê? Porque imagine que você deforma a circunferência, você começa a achatar ela. Ela vira uma elipse. Então, uma deformação. Então, uma elipse é uma deformação de uma órbita circular. Quando você perturba a órbita circular. Então, você subindo um pouco o nível de energia, e você vai ter órbitas, órbitas elípticas. Elípticas, tá? Então você tem uma pequena perturbação. Então você tem um R mínimo, que vai ser o que? Periélio. E o R máximo vai ser o afélio. Beleza? O afélio, periélio. Beleza? Chegando aqui, subindo mais o nível de energia, e a gente vai ter órbitas parabólicas. Que é o caso do cometa, né? O cometa é uma órbita parabólica. Às vezes tem uma expressão lá que você vai sobre uma equação diferencial, tal, tal, tal. É muitos passos, é muita conta, tá? Então a pessoa que resolve isso é porque já entende o gráfico, por exemplo, potencial efetivo, tá? Então para o nível de energia, a energia total aqui é igual a zero,
e energia total é menor que zero. E aqui, então essa é a parabólica. Então você pensa que no infinito, ela vem lá do infinito, pá, tem uma interação aqui, ó. Essa interação começa a enfraquecer, enfraquecer. Lembra que força é a derivada do potencial em relação à posição. Então ela vai diminuindo a interação, vai diminuindo, diminuindo, até ficar fraquinha. Lá no final, quase não tem interação. Então isso explica porque a órbita parabólica, o nível de energia aqui. E aí por último, para nível de energia maior que zero, a gente tem as órbitas hiperbólicas. Tá? No problema aqui a gente tem órbitas parabólicas e órbitas elípticas. Então, nas órbitas elípticas, nas órbitas elípticas, parabólicas, a gente tem que a energia total é igual a zero. Então isso implica o quê? Primeira coisa antes disso, ele fala aquilo ali, ó, potencial efetivo. Vou fazer. Ó, massa efetiva, tá? Ó, ele fala essa informação aqui é importante. Ó. Sendo a massa dos satélites proporcionalmente menor que a do planeta, por que ele afirma isso? A gente tem que a massa efetiva é a massa do satélite vezes a massa do planeta, dividido pela massa do satélite mais a massa do planeta. Isola a massa do planeta embaixo. Então vai ficar a massa do satélite, massa do planeta, vezes 1 mais a massa do satélite sobre a massa do planeta. Corta a massa do planeta com a massa do planeta, vai ficar massa do satélite. Aqui é o seguinte, como ele fala que é desproporcionalmente menor, é muito menor que 1, então isso aqui a gente pode aproximar para zero. Aproximando para zero, a gente tem a massa do satélite. Então, a gente tem que a massa efetiva é a massa do satélite. Isso aparece na parte de teoria semiclássica lá do você pegar dependendo do átomo hidrogenoide que você pega, a massa do próton, opa, a massa associada com o núcleo da partícula que está lá e do cara que está orbitando, a razão aqui pode ser que não seja um número muito menor que um número pequeno. E aí se torna significativo, você não pode desprezar. Ou quando você tem o Sol e um planeta mais massivo, né? O Júpiter e tal. Então, até nesses cálculos que tem aí, considera-se que a potencial efetiva é a massa da Terra. Né? Porque a massa da Terra comparada com a massa do Sol, a massa da Terra é muito pequena. Mas você vai pegando um cara maior, então vai se tornando mais significativo. Ou numa galáxia que você tem você tem uma estrela e você tem planeta que orbita em torno daquela estrela e as massas são equiparáveis, você não pode fazer essa aproximação, né? Tá. Então era só para isso. I é igual a massa do satélite. Pode ser esse caso, né? Se a massa do satélite, se ele não te desse isso, certo era considerar a massa efetiva. Então numa prova dissertativa, só por você não usar massa efetiva, já ia perder ponto.
contanto que não tivesse aquele tipo de dado ou informação, tá? Então, continuando. Para as órbitas parabólicas, a gente tem que a energia total é igual a zero, tá? Você viu aqui, né? Ó, dedução isso é ensino superior, tá? Mecânica clássica, dentro da parte de mecânica lagrangiana. Tá bom? Mas aqui vocês olhem e tentam entender o gráfico, né, que expressa a interação, tá? Entre o satélite e o planeta. Então, tendo isso, a energia total é energia cinética, que agora vai ser massa do satélite vezes velocidade. Deixa eu ver aqui qual que é. Mudaram o módulo da velocidade do satélite de VP para VE. Então, VP é quando estava na parábola e VE é quando está na elipse. Aqui vai ser VP ao quadrado sobre 2 menos G, constante gravitacional, massa do satélite vezes a massa do planeta sobre a distância, né, D, que D ao quadrado é a força. Isso é igual a zero. Então aqui a gente cancela os V de S, M de S, desculpa, e acha o V de P. Então fica V de P, então, V de P ao quadrado é igual a G MP vezes 2 sobre D. Portanto, V de P é igual a raiz de 2G MP sobre D. Tá? Isso aqui eu vou chamar de 1. O V de P já tem. Agora falta o outro e tem que tomar razão, né? Então, para as órbitas elípticas, a gente vai ter uma energia total que é menor que zero. Então, considerando que a raio da órbita circular é A, e a gente fazendo uma perturbação, a gente vai ter uma energia, tá? É um resultado clássico, né? Que você pega o valor da energia cinética, ela vai dar em termos da energia potencial usando a conservação de energia, tá? A órbita elíptica, isso vai ser menos G EMS MP sobre 12A. Vou usar já o resultado, tá? E caso alguém tenha dúvida, pode perguntar, tá? A energia total vai ficar aqui. Tá, isso. Eixo maior A, tá. Então você faz uma perturbação desse cara e tal. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Então, semi-eixo maior, só mudar a letra porque coincide com o valor do semi-eixo. Tá? Por só R mínimo. E aí o semi-eixo maior é o afélio, né? Esse cara aqui vale A. Tá? Então, pegando esse cara aqui e tal, você vai usar, você tem a velocidade do periélio, o afélio, né? É um resultado clássico, tá? E aí você obtém a energia da órbita elíptica, tá? Eu não vou deduzir aqui, tá bom?
Então a energia total vai ficar menos G ms vezes mp sobre 2 vezes A, tá? A energia total agora da elíptica, deixa eu ver aqui, para ver também a sua trajetória que passa a ser elíptica em torno do planeta. Em eixo maior A, tá? Então os professores são acionados nessa distância D. Então esse D seria como se fosse um ponto de continuidade. Então você liga um com o outro, né? Tá. Então o D é um ponto de continuidade entre uma órbita e outra. Então você pensa numa função, tá? E esse ponto dele cola os dois, né? Tem um cara que é parabólico e emenda no cara elíptico. O cara é parabólico assim, chega nesse ponto D, entendeu? Vira, começa a ter a órbita elíptica. Beleza. Aqui vai ser massa do satélite vezes a velocidade com relação à órbita elíptica ao quadrado sobre 2 menos g vezes a massa do satélite vezes a massa do planeta sobre e, que é igual a menos g ms vezes mp sobre 2 vezes a. Pode cortar os ms. ms vai com esse, vai com esse. Então, isolando o v de e ao quadrado, vai ficar 2 vezes, certo? Esse 2 vai passar multiplicando, né? Então vai passar para lá. E a gente vai ter em comum o G e o MP, né? Em comum, os dois. Certo? O G e o MP os dois têm. Então quem vai ser positivo? Esse primeiro cara aqui, né? Então vai ficar 1 sobre D menos 1 sobre 2 vezes A. Tá? E isso daqui, portanto, V de E é a raiz de 2 vezes GMP vezes V menos V2A. Tomando V de E sobre V de P, a gente tem, então, fazer 2. Então, fazendo 2 dividido por 1 por 1 e V de E sobre V de P. Vai ficar raiz de 2GMP vezes 1D menos 1 sobre 2A, certo? E esse cara aqui, que está embaixo, que vai inverter, né? Vai ficar D sobre 2GMP. Corta, corta. Cara, vai. Isso aqui vai ficar D. DD vai dar 1, né? Vai ficar menos 1D sobre 2.
Portanto, é interessante. P sobre VP é raiz D com menos D sobre 2 vezes A. Tem, a alternativa tem para. Ah, esqueci de pôr as alternativas aqui. Câmera. Deixa eu pegar aqui a prova dele. Ó, alternativas são essas aqui. Calma aí. Ó, alternativa. Então, a alternativa certa é a C, né? 1 menos D de 2A, beleza? Então, beleza? Aí.